Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Meu nome é Fernando Tardelli, sou médico urologista e andrologista aqui em São Paulo há mais de 15 anos. Então, se você tem algum problema urológico, fique aqui nesse canal que você vai aprender muito de uma forma bem descontraída. Também sou orientador de cirurgia robótica e um dos precursores em estética genital masculina aqui com preenchimento peniano no Brasil. Então, hoje eu vou comentar sobre um problema extremamente comum para o homem, que é a ejaculação precoce. Qual que é a incidência de ejaculação precoce, né? A incidência é de 1 a cada 3. Então, se você tem aí, você está numa roda de 6 amigos num bar, pode ter certeza que 2 deles ali provavelmente têm ejaculação precoce. Então, já dá para dar uma zoada, né? Já dá para você apontar o dedo ali e falar, cara, você provavelmente tem, né? Se ejaculação precoce, ela é um tema muito ainda tabu na sociedade, e até mesmo para os homens. É muito difícil, às vezes, o homem procurar ajuda. E às vezes tem muita gente que vem realmente porque acha que tem um problema e vem procurar o urologista, mas também tem muita gente que tem medo, tem receio, tem vergonha, Não tem, é uma coisa extremamente comum. Uma das razões de eu entrar na internet como um médico muito sério aqui na área de urologia, respeitado, tanto em São Paulo quanto no Brasil, é a ideia de que muitas pessoas são enganadas na internet por produtos aí naturais e por outros produtos que realmente vendem na internet e que realmente não funcionam em nada. E eu, como sou andrologista, eu atuo aqui em São Paulo há mais de 15 anos e já tratei mais de 5 mil homens com ejaculação precoce. Não vou falar 100% porque isso está errado, né? Claro que não. Mas a grande maioria melhorou dos sintomas e hoje tem uma vida sexual muito ativa e muito boa. Mas antes de começar, eu queria que você curtisse, se inscreva no meu canal. Eu vou começar a fazer vários vídeos agora. Tem muito conteúdo legal, muito conteúdo que eu consigo passar de uma forma tranquila. Comentem também aqui embaixo do vídeo, você pode comentar, você pode deixar teu recado aí, interaja comigo, faça perguntas e também toca no sininho para que você receba os nossos vídeos futuros, que você vai ver que vai fazer bastante diferença. E também, a última coisa, eu vou deixar meu contato aqui para consultas que você queira fazer online. Então vamos lá, primeiro de tudo, quando a gente fala em ejaculação precoce, a gente tem que entender algumas coisas antes. A primeira delas é fases do ciclo da resposta sexual humana. Então a gente tem 4 fases: desejo, excitação, orgasmo e resolução. O desejo é a libido. Então, se você tem libido ou não. Tem muita gente que não tem libido. Hoje em dia existe uma coisa chamada síndrome da hipoatividade sexual masculina. O homem muitas vezes não tem vontade de ter relação, às vezes o cara está estressado com vários problemas, isso causa esse problema de excitação. Segundo, a excitação. Uma vez que você tem a libido, o desejo, a vontade de ter relação sexual, você vai começar a ter a ereção. Então, você está lá, essa é a segunda fase do ciclo sexual, a ereção. Você tem um impulso nervoso, por causa de qualquer estímulo sexual, você tem um impulso nervoso que passa pelo teu cérebro, passa pela medula espinhal, vai lá no teu pênis, solta óxido nítrico, que é um vasodilatador, a artéria peniana que é fechada, ela abre, entra sangue no pênis e você tem uma ereção. E a excitação, ela é uma fase assim, você está na fase de desejo, excitação, depois você entra numa fase de platô. Depois de um tempo você se excita mais um pouquinho e daí você entra numa fase pré-ejaculatória, tem um pico, tem o orgasmo e depois a resolução, que é a detumefação peniana, que é quando o pênis ele fica mais mole, né? Só que essa ciclo de resposta sexual no homem que é normal, ele é prolongado. Já no homem que tem a ejaculação precoce, esse ciclo é muito comprimido. Então ele é muito rápido, tudo é muito rápido. O desejo do homem é muito rápido, a excitação é rápida, ele tem uma ereção muito rápida, ele ejacula rápido e ele perde a ereção muito rápido. E o que é a ejaculação normal? Nada mais é do que um reflexo mediado pelo nosso sistema nervoso simpático. Ele vem ali pelo nervo pudendo, ele faz uma contração rítmica da musculatura pélvica, fazendo com que você tenha uma compressão ali da vesícula seminal e o esperma saia pelo pênis. E quais são as 3 fases da ejaculação? Existe a emissão, a ejaculação em si e o orgasmo. O que é a emissão? É quando você está se excitando, existe uma contração dos ductos deferentes, existe uma contração ali da próstata, da vesícula seminal, para jogar todo esse líquido, esperma, junto na uretra posterior. Eu vou colocar uma imagem aqui mostrando aonde que é a uretra posterior. Então ela se junta ali para a hora que a ejaculação surgir, só haver uma contração maior da musculatura pélvica e esse ejaculado sair pelo pênis. Quando que a ejaculação não vai vir associada ali com o orgasmo? Em pacientes paraplégicos, por quê?
porque esses pacientes têm alguma alteração neurológica, então muitas vezes ele pode ter uma ejaculação sem orgasmo e o contrário também. E além disso, os pacientes que fazem terapia tântrica, eles podem ter aqueles orgasmos secos que eles falam, né? Então eles não têm ejaculação na hora do orgasmo e deixam para ejacular muito mais para frente. E também os pacientes que têm poluição noturna. Aquele paciente está dormindo, ele ejacula, mas ele não teve orgasmo. E como é medido o tempo ejaculatório? Antigamente o tempo ejaculatório era medido pelas bombadas que você dava, né? Pelos intercursos sexuais. O pênis ele entra e sai da vagina. Uma vez que ele entrou e saiu, já começa a contar o tempo. Então, antigamente a gente falava que menos de 8 vezes que o homem penetrasse e saísse da vagina da paciente e ejaculasse, ele tinha ejaculação precoce. Então era um cara que não conseguia segurar muito tempo ejaculado, né? Hoje em dia como é que a gente analisa o tempo, né? A gente analisa o tempo pelo tempo de latência intravaginal. Isso é o tempo que o pênis, a partir do momento que ele começou a penetração até você ejacular. E não existe nenhum aparelho que meça isso. O que a gente faz é cronômetro mesmo. Então o cara penetrou, liga o cronômetro, quando ele ejacular, ele desliga o cronômetro e ele vai ver quanto tempo ele ficou. Qual que é a média de tempo do homem? É 5,4 minutos. Existem estudos mostrando isso. Agora a gente vai ver o que é uma ejaculação precoce. É quando o homem ejacula antes do tempo. Mas é claro que esse antes do tempo, ele pode ser antes da penetração, pode ser na penetração, ele penetrou e ejaculou, ou pode ser logo depois da penetração. E normalmente em menos de 3 minutos. E só para vocês terem uma noção, a grande maioria dos homens ejacula em menos de 1 minuto. A grande maioria dos homens que é ejaculador precoce. E quais são os critérios que a gente usa para falar que o paciente é um ejaculador precoce? São 3, tá bom? É o tempo de latência ejaculatória, o tempo ejaculatório, o controle, que esse paciente ele tem uma dificuldade de controlar a ejaculação dele, não tem controle ejaculatório nenhum. O prejuízo que a ejaculação precoce pode causar para a qualidade de vida. Então é um paciente que está totalmente ali com insatisfação sexual, não só ele como a parceira. Então se você tem essas 3 coisas, você é sim um ejaculador precoce. Agora a gente precisa saber quanto tempo você tem isso, né? Você pode ter tido uma ejaculação precoce na vida. Você pode, é óbvio que o problema ele se caracteriza após você ter vários períodos de ejaculação precoce. Então a grande maioria das suas relações é com ejaculação precoce. Antes de falar sobre todas as causas, você precisa entender o que é um neurotransmissor e um receptor. Aqui, ó, eu desenhei um neurônio e outro. Então, esse buraco que tem entre um neurônio e outro chama fenda sináptica. Então, a serotonina, que é o neurotransmissor responsável por aumentar o nosso tempo ejaculatório, ela sai de um neurônio, vai para o outro, passa a mensagem e depois ela tem que voltar. E quando ela volta, ela normalmente, essa resposta, ela é em milissegundos. Então, a gente tem uma ejaculação muito rápida. Então, quanto mais tempo ela permanecer nessa fenda sináptica, nesse buraco entre um neurônio e outro, maior vai ser o nosso tempo ejaculatório. E como foi descoberto isso, né? Foi descoberto porque quando a gente dava antidepressivo para pacientes que tinham depressão, um efeito colateral que eles tinham era o aumento do tempo ejaculatório. Existem também os problemas de receptor. Então, os receptores de serotonina são o 5-HT1A, o 5-HT1B e o 5-HT2C. O 5-HT1A, ele é um receptor que diminui o tempo ejaculatório. E qual que é o problema que esse receptor pode ter? Ele pode ter hipersensibilidade, então ele tem uma hipersensibilidade à serotonina. E os receptores 5-HT1B e 5-HT2C, eles aumentam o nosso tempo ejaculatório, mas eles podem estar hipossensíveis. Hoje a gente sabe que muitas vezes o que a gente falava, o teu problema, você é ejaculador precoce porque você só tem ansiedade. Não, a gente sabe que existem vários problemas relacionados a tanto neurotransmissores quanto a receptores. E quais tipos de ejaculação precoce a gente tem? A gente tem 4 tipos, sendo que são 2 principais. A primária, de longa data, que é aquela lá que você sempre teve. Você foi começar a tua vida sexual lá, com 18 anos você já ejaculava rápido e você permaneceu assim pro resto da vida. Então você imagina, eu falo isso para todos os meus pacientes. É uma coisa que é uma das coisas mais gostosas que a gente tem no mundo, que é relação sexual. E de repente a hora que você tem para relaxar, que é a hora que você vai ter uma relação sexual, você vai lá e em menos de 30 segundos
você já ejaculou e ali a tua parceira não ficou satisfeita, você realmente não ficou satisfeito, isso se torna um grande problema na sua vida. E existe a ejaculação precoce secundária ou a adquirida, que é o quê? Você tinha uma ejaculação normal, mas a partir de algum momento, alguma coisa que aconteceu na tua vida, você passou a ter ejaculação precoce. A ejaculação precoce secundária, ela pode ter duas variáveis, que é a variável e a subjetiva. Então, a ejaculação precoce secundária variável, que é o quê? Períodos da sua vida você pode ter ejaculação precoce. E a ejaculação precoce subjetiva é a ejaculação precoce que muitas vezes o paciente ele não está satisfeito com o período ejaculatório dele, porém não é uma ejaculação precoce. O cara chega lá no consultório, normalmente aqui, né? Doutor, eu tenho ejaculação precoce. E aí eu falo, tá, quanto tempo você ejacula depois que você penetra? Eu ejaculo depois de uns 15 minutos. Mas como assim? Não, mas eu não estou satisfeito. Bom, tudo bem, você não está satisfeito, mas isso não é uma ejaculação precoce. Aí a gente entra em quais são as causas da ejaculação precoce, né? A ejaculação precoce primária normalmente tem dois tipos de causa. A primeira delas é, com certeza absoluta, é a ansiedade. E também os problemas relacionados à parte orgânica. Aí a gente vai falar sobre receptores, lembra? Receptor 5-HT1A, 5-HT1B e 5-HT2C. São os principais receptores relacionados à ejaculação precoce. E a ejaculação precoce secundária já é bem diferente, tá bom? Por quê? Ela também tem os problemas de ansiedade, só que os problemas orgânicos que causam a ejaculação precoce secundária são diferentes dos problemas orgânicos da ejaculação precoce primária. Quais são as causas da ejaculação precoce secundária? Ansiedade também, além do que problemas psicológicos diferenciados, né? A separação do casal, tá com problema financeiro, isso pode levar você a um período de ejaculação precoce. Além disso, a abstinência sexual, lembrem-se, né? O homem que fica muito tempo sem ejacular, não adianta. Não adianta que a champanhe vai estourar antes da hora, né? Então, se você fizer mais relações sexuais, provavelmente o teu tempo ejaculatório vai aumentar conforme você vai aumentando as relações. Aumento de testosterona também pode ser uma causa de ejaculação precoce. Então hoje em dia a gente vê muita gente usando anabolizante, né? E esses pacientes muitas vezes podem evoluir com ejaculação precoce. Então o cara tá lá fazendo academia, voltou, foi ter uma relação em casa, começa a ejacular precoce porque tá tomando testosterona, a testosterona dele tá em 1.000 e pouco, 2.000, 3.000, 8.000 que eu já vi. Problemas sexuais também podem causar a ejaculação precoce. Qualquer problema sexual que você venha a ter, você pode ali ter um gatilho para iniciar uma ejaculação precoce. Bom, diminuição da vitamina D também é uma coisa que é estudada e tem a comprovação, né? Pacientes que foram suplementados de vitamina D e tinham ejaculação precoce melhoraram a sua ejaculação precoce. Prostatite é uma coisa que pode acontecer. O que é prostatite? Inflamação da próstata. Então tudo que mexe ali com a musculatura, com a região pélvica pode acontecer também de ser uma causa de ejaculação precoce. Também você vai ver que o contrário é verdadeiro também. Tudo que melhora a musculatura pélvica também pode tratar a ejaculação precoce. Uma das coisas é a fisioterapia pélvica, que eu vou explicar num outro vídeo. Outra coisa que causa ejaculação precoce é hipertireoidismo. Então você tem ali, a tireoide é uma glândula que fica aqui no pescoço, então quando você tem hipertireoidismo, você fica muito, teu metabolismo aumenta muito, você fica muito elétrico. Retirada de medicamentos ou drogas recreacionais. Um exemplo é o cara que para de fumar. Ele parou, teve que parar de fumar por algum problema ou porque quis, ele vai ter uma ansiedade muito maior. Por isso que muitas vezes quem para de fumar tem que tomar algum ansiolítico. Mas não que você não deva parar. Pelo amor de Deus, para o fumo, tem ejaculação precoce, a gente trata a ejaculação, mas para de fumar, pelo amor de Deus. Obesidade e síndrome metabólica. Então, todos os pacientes que são obesos ou têm um sobrepeso maior ou têm síndrome metabólica são pacientes que têm uma maior chance também de ter ejaculação precoce. Além disso, a masturbação. A masturbação, existe muita coisa em cima dela, né? Eu, como urologista, eu tenho que falar que a masturbação é uma coisa saudável, tá bom? Tanto para o homem quanto para a mulher, para conhecimento corpóreo. A questão é, quando ela se torna muito excessiva, isso pode causar um problema. Então, muitas vezes, o paciente, às vezes ele é casado, ele não quer que a esposa dele saiba, ou ele tem filho do lado, e ele não quer que o filho ouça. Acaba que ele se masturba muito rápido, chega ao orgasmo muito rápido. Só que quando ele tem uma relação sexual, a resposta dele sexual é muito rápida também, porque ele está acostumado a encurtar essa resposta sexual. Então são vários tipos de problema que podem causar a ejaculação precoce secundária, tá bom? Bom, o que vocês devem saber também, que eu não me lembro de ter visto um artigo científico sobre ejaculação precoce que
inclua homossexuais. Então não é, tanto é que o tempo que a gente usa para medir é o tempo de latência intravaginal, não intraanal. Mas é claro que a gente tenta passar o que a gente sabe para o casal heterossexual para o casal homossexual. Então, se você é um casal, um homem que é de um casal homossexual, você também pode evoluir com ejaculação precoce. Tudo que eu falei aqui serve também para você. Então, o que a gente aprendeu nesse vídeo aqui? Você entendeu o que é uma ejaculação normal, o que é um ciclo de resposta sexual humana, quais são as principais causas que levam à ejaculação precoce. Não deixe de ver, tá bom, o vídeo que eu vou falar sobre tratamentos de ejaculação precoce. Você nunca viu um vídeo igual. Lembrando, eu tenho um protocolo chamado Protocolo de Volta ao Controle, no qual eu explico tudo sobre ejaculação precoce. Tudo. Realmente pegando o artigo científico, explicando o artigo científico para você de uma forma tranquila, mas tudo baseado em evidência para mostrar para você o que é ejaculação precoce, o que traz, quais são as causas, muito mais a fundo do que está aqui. Então, se você tem interesse, entra lá. Eu vou deixar aqui o link aqui embaixo do vídeo para o nosso curso. Então, se você quiser adquirir, fica à vontade. Não deixe de se inscrever no canal, curta o nosso vídeo se você gostou, claro. Comente, interaja aqui embaixo, me diga o que você achou, eu acho que é legal. Eu gosto muito de saber o que as pessoas estão pensando, né? Se vocês puderem também me ajudar a espalhar esse vídeo para chegar para mais pessoas, eu agradeço muito. E toque no sininho para receber nossos próximos vídeos que vão estar muito legais. Você viu que a informação aqui é muito boa e muito baseada em evidência. Você não vai ter nada de achismo. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.